Muito bem, não pula que essa introdução aqui é importante para você se contextualizar a respeito do vídeo. Coisa bem rápida, bem simples. Esse aqui é um vídeo voltado para escritor que não é designer gráfico, tá? Que está com algum projeto em andamento, não tem condição de contratar um profissional para fazer a capa do livro e que você quer aí fazer uma melhoria, né, no material que você está produzindo ou produzir alguma coisa aí do zero. Então nesse vídeo eu vou te linkar vários outros vídeos, eu vou te passar alguns erros comuns, a solução para eles, vou te indicar vários outros vídeos de estudos que vão ser fundamentais para a produção da sua capa de livro ou para o seu design, que vão te ajudar bastante. Então tem muito conteúdo e são assuntos que eu já abordei aqui em vídeos diferentes. Então, para não ficar um mini curso de 3 horas de duração, vou fragmentar e indicar esses vídeos relacionados nos momentos exatos e vou te passando essas dicas aqui dentro desse material aqui que eu estou te apresentando agora. Então, muito bem, fugindo desses erros que eu vou te mostrar, já vai te ajudar demais, tá? Observa essas capas aqui, algo mais plano, mais simples, a mesma tipografia, a fonte no caso, quando eu falar tipografia, caso você não conheça o termo, é a letra, tá? A fonte. Então, a mesma fonte, aqui com a pequena variação. Eu não encontrei algumas dessas imagens de qualidade grande, mas para ilustrar aqui vai funcionar. Observa só, a limpeza da capa, fontes coerentes, lineares, sem serifas, tá? Sem o íconezinho aqui, aquelas barrinhas, chamam serifas, tá? Isso aqui, ó. Então, fontes sem serifas, provavelmente aqui, a menina aparentemente está com a roupa de astronauta, né? Então, indicando que isso aqui vai ser uma obra com temas mais futurísticos, né, mais de ficção científica. Vou abordar esse assunto aqui de tipografia nesse caso, já vai chegar mais pra frente, mas é só para te apresentar, para você já ficar atento a esses tipos de detalhes, tá? Todas as tipografias são coesas aqui, coerentes, texto simples, plano, limpo. Nesse aqui, apesar de ser uma capa mais complexa, uma ilustração mais rica, com muitos elementos, você vê a mesma coisa acontecendo. Tá, e o que você vê em comum nessas capas? Vou te adiantar. Primeira coisa, organização, limpeza, fontes extremamente sóbrias e limpas, tá? Design coeso e profissional. Ah, mas como assim design coeso e profissional? Quantas sombras projetadas, quantos degradês, quantos contornos, quantas bordas você enxerga nisso aqui? Não tem, certo? Ah, mas e se eu quiser jogar sombra, borda, contorno, enfim, esse tipo de recurso? Bom, você pode, você é livre para fazer da forma que você desejar, mas assim, dentro assim, de conceitos atemporais de design, tá? Acaba que passa um amadorismo muito grande, porque são resoluções para contrastes de fontes, tá? Resoluções para tipografias que acabam que mais prejudicam a leiturabilidade e a legibilidade da sua tipografia, porque uma vez que você precisa recorrer, vou dar esse exemplo, você precisa recorrer a esse tipo de recurso aqui, ó, sombra, contorno, diferenças de fontes, blocos que vão fazer enquadramentos, isso aqui passa um amadorismo muito grande, porque você está nitidamente, isso é inconsciente, tá? Tem uma pessoa aí que não conhece de design, vai bater o olho, vai saber, você de forma inconsciente está transmitindo aqui que você não tem, além de organização, você não sabe resolver a legibilidade, a leiturabilidade dessas fontes. Ah, mas como assim? Que termos técnicos são esses? Questões simples de design, por exemplo, aqui tem uma pequena sombra projetada, mas aqui dentro do contraste, o designer soube trabalhar aqui com a sabedoria, onde ele colocou elementos que não geram a poluição visual atrás dessa letra, que quando ele joga ela simples aqui, ó, você olhando de longe, pequeno, você vê isso aqui de longe na prateleira, você consegue identificar, você consegue ler e você consegue lembrar dessa capa depois com uma certa facilidade. E essa leitura, mesmo você vendo isso aqui pequenininho, vamos imaginar que você está olhando algum e-book, se vê essa imagem pequena, você consegue ler isso aqui e identificar de uma forma simples e direta, tá? Consegue ler o autor, você consegue ler o título da obra, você consegue ler o subtítulo. São conceitos de design que eu não vou aprofundar tanto nesse vídeo, justamente por isso que eu vou te sugerir outros vídeos e recomendar alguns livros para você que vão te ajudar mais nessa questão. Aqui eu quero te apontar os erros, tá? Então, quais são os erros? Sombra projetada, contorno, degradê, moldura, diferenças de fontes. Isso aqui eu vejo todo dia, grupos de escritores, tá? Escritores amadores, vai lá, coloca 3, 4 fontes diferentes, joga a sombra projetada, joga o contorninho, joga a cor com contraste que fica ruim. E eu vou te passar aqui essas dicas para você fugir disso. Então vamos lá. Até fazendo um adendo aqui, isso aqui é extremamente comum.
Então parece que acontece muito assim, vem o anjinho e fala, escuta as dicas de um profissional, estuda outras capas, pega as capas de livros similares, olha o que funciona ou não funciona. Mas é algo curioso assim, que sempre o capetinha que fala mais alto, que é joga uma sombrinha projetada, joga um contorninho branco, usa um degradê, contrasta cinza com vermelho que fica top. Isso aqui eu já cansei de ver, tá? Então é bem curioso e engraçado, mas sempre o capetinha aqui no ouvido, instruindo a amadores a fazer isso aqui, que é uma coisa que nunca é usado em capas de livros profissionais, em qualquer design, né? Sempre você vai ver esse tipo de coisa assim, então é bem engraçado. Então vamos lá, vou tirar isso aqui tudo. Suponhamos que você já tem um bom design, né? Você contratou um ilustrador profissional, mas decidiu por conta própria fazer o design da capa do livro. Então você tem uma boa imagem, ou você mesmo tirou uma ótima foto, né? Você é fotógrafo, tirou uma boa foto. Então vamos supor que você tem uma ótima imagem, comprou uma imagem no site gratuito, né? Ou num banco de imagens, ou pegou uma no site gratuito. Você tem essa excelente imagem para ser a capa do seu livro. Você estando num processo aí de construção da capa de livro, tem dúvidas a respeito de como vai ser essa imagem, eu recomendo o seguinte. Você mostrar uma cena, igual aquela capa do Mistborn que eu apresentei. Você tem a opção de representar uma cena, isso aqui para livro de fantasia funciona bem melhor. Então você representa uma cena de um livro. Pode ser uma batalha, uma cidade, um início da jornada, né? Alguma coisa que tem uma força gráfica mais impactante aí dentro do seu livro, que chama a atenção daquele público-alvo do leitor. Então você olha aqui, você vê esses caras com esses pregos aqui, com uns pinos nos olhos, parecendo uns óculosinhos, e esse outro rapaz com essa capa aqui caindo, você falou, opa, o que é isso, né? Interessante isso aqui, essa cena, parece que ele tá voando, tá caindo um abismo, mas ele tá tranquilo, esse personagem voa, tem umas moedas, se existe uma manipulação aqui de metal, alguma coisa assim. Então isso aqui fica subentendido, né? Porque esses caras aqui parecem que eles têm uns pinos no corpo, então desperta essa curiosidade no leitor. Então você pode trabalhar com cenas específicas que abrem aí para a imaginação, ou você pode trabalhar com elementos sutis, igual aqui cena novamente, ou igual nesse aqui que deixa mais vago, elementos sutis, mais gráficos, mais simples, que vão representar aí alguma coisa da sua obra. Então tudo vai depender do que você deseja, né? E vai depender do que você passar para o ilustrador para fazer essa composição. Ó, símbolos mais gráficos, igual esse prato aqui, né? Aqui na estrada, o pai e o menino, e a floresta atrás, e sempre esse caminho dessa estrada contínua, ele sempre indo para frente, para frente. Então, elementos mais simples ou cenas. Eu gosto muito de cenas. Então, por exemplo, aqui vamos imaginar esse livro de fantasia, então a gente tem essa cena aqui da guerreira. Depois disso, vem a estrutura das cores. Vou recomendar esse vídeo aqui do canal, como combinar cores, e esse vídeo aqui, tudo sobre RGB e CMYK. Mas esse aqui do combinar cores vai ser mais útil para você nessa questão de simbolismo, de estrutura, de como você pode fazer esse jogo aqui para transpassar uma mensagem mais coerente aqui de acordo com o que você deseja, tá? E como você pode combinar essas cores para criar determinada linguagem, determinado simbolismo e estruturar melhor essa combinação de cores aí na sua capa. E também outra questão para você evitar esse tipo de coisa, tá? Contraste de cores escuras. Já cansei de ver, tá? Combinando isso aqui, ó. Vi recentemente um livro de um rapaz, a capa dele ele tinha um tom de azul marinho bem profundo na contracapa, né, no verso. Aí ele me pega e joga a sinopse dele. Ele me joga a sinopse dele com esse tom, mais ou menos dessa forma. Isso é muito ruim para ler. Isso dói na vista, tá? Isso aí tem uma questão de comportamento de espectro cromático, tá? A forma como é que nosso olho analisa. Mas ele queria porque queria desse jeito e tinha que ser vermelho e tinha que ser azul. Aí um rapaz veio até mais humilde assim, falou pra ele a forma que ele encontrou pra solucionar isso aqui, adivinha qual que foi? Contorno branco na letra. E ele falou que tava ótimo. Aí vem mais outro rapaz e falou assim, olha, recomendo você tirar esse contorno porque tá muito ruim pra ler. Tá muito ruim para ler mesmo dando zoom. Ele falou, não, compressão da imagem, na hora que imprimir vai ficar bom. Então assim, existe também essa questão, né? Se ele quer, paciência. Mas não funciona bem, é uma resolução muito fraca, tá? Que você tem que pensar na questão do seu leitor. Você consegue ler sim, você der zoom assim, olhar, beleza, mas incomoda, tá? É uma resolução fraca. Então o que eu recomendaria? Trabalha com tons mais claros, tira esse vermelho. Se o seu fundo é escuro, trabalha com branco. Muito melhor, muito mais prático, tá? Bem mais tranquilo. Ah, mas eu quero vermelho, tem que ser vermelho. Minha letra tem que ser vermelho. Não recomendo você trabalhar com letra vermelha, mas trabalha com vermelho mais claro, então. Trabalha com vermelho menos saturado, puxa ele um pouco pro laranja, qualquer coisa, que vai dar uma saturação
melhor, um contraste melhor, isso aqui lá naquela aula de cores você vai entender isso aqui melhor, tá? Deixa um laranja, algo mais aproximado, que fica mais confortável visualmente. Ou trabalha esse fundo aqui e deixa esse azul mais escuro. Mas não contrasta vermelho e preto não, que é ruim também, tá? Então olha só, se eu contrastar esse tom de azul mais claro com esse laranja, acabou, ficou terrível, fica um pesadelo pro olho. E eu já vi isso aqui também acontecendo. Então você tem que ficar atento a esses testes, tá? Olha de longe, vê se tá ruim para ler, faz os testes. Porque grande parte do design, além de todos os estudos, se você for um amador, é bom senso, tá? Então você tem que ter bom senso. Olhou, tá ruim para ler, comparou, viu que outros profissionais, livros com capas feitas por designers profissionais não utilizam isso, evita, tá? Porque você não precisa tentar reinventar a roda. Ah, mas eu quero tentar reinventar. Então você tem que estudar bastante, ver esse vídeo aqui. Recomendo esses livros aqui, ó, Cor no Processo Criativo, A Psicologia das Cores. Leia isso aqui, esses dois, principalmente nesse vídeo aqui, vou deixar o primeiro link na descrição aí, primeiro ou segundo, vai estar listado aí os nomes certinhos para você. Isso aqui vai te ajudar demais, tá? Então, antes de tentar reinventar a roda, tem uma base muito boa, muito bem construída, para você não fazer besteira, tá? Porque é muito mais fácil acertar, você faz análises, né, ou observa outros e utiliza aí o seu bom senso. É muito mais fácil você acertar do que você errar ou fazer besteira. Quando você tenta reinventar a roda, 90% de chance de você fazer alguma porcaria, tá? Então sempre observe similares. Então assim, essa questão das cores, elas têm um peso tanto em relação a simbolismo quanto em relação a marketing, chamar a atenção ou não. Então para ter uma noção melhor, eu recomendo a análise de similares, a você ver capas que te agradam, de obras similares às suas, seja de fantasia, né, ou de que seja um livro com conteúdo mais acadêmico, enfim. Então essas cores abordadas, você tem que observar e ter um conhecimento mais aprofundado, por isso que eu estou recomendando aqueles outros vídeos. Então você estuda essas cores, que isso vai expandir a sua mente para você descobrir coisas que você não sabia que você não sabia. Confere os livros e você também pode explorar outros canais no YouTube, existem centenas de dicas de vários canais muito bons aqui que podem ser produtivos. Dá uma analisada nesse caso que pode te ajudar bastante. Então o segundo ponto agora, a questão da tipografia, para você evitar a salada, certo? A salada de fontes. Tem um outro vídeo aqui no canal, vou deixar ele na descrição também, que é um vídeo do meu curso, tá? Que eu disponibilizo só para o acesso aqui aos meus alunos. Eu disponibilizo o acesso só para os meus alunos, né? E eles valem muito a pena para passar esse conhecimento, porque isso vai te ajudar demais a adquirir uma certa bagagem, um certo controle a respeito do que você está fazendo. Então, nesse vídeo, é um vídeo que eu adquiri, assim, o conhecimento que eu adquiri durante a minha formação acadêmica, de vários livros de tipografia que eu estudei, né, vários materiais e conceitos relacionados, ele eu resumo para você o essencial e também faço a recomendação de um dos melhores livros que tem sobre isso. Então, uma vez que você entender sobre tipografia, vem a questão da estrutura, diagramação, onde posicionar o que e mais ou menos como você pode fazer isso. Porque eu vejo muitos elementos soltos em posicionamentos terríveis, tá? Que sangram o olho também. Muito agredido isso aqui, por exemplo, ó, o A muito perto, o texto muito embaixo, o texto muito em cima, texto perto do rosto da personagem. Então a gente vai fazer um trabalho mais simplificado em relação a isso aqui. E eu recomendo fortemente você assistir essa aula do canal, tá? Mais outra aula é para você, linhas guias, que isso aqui eu vou te passar, grid de construção. E esse outro vídeo aqui sobre regras de composição. Então com isso aqui você vai entender as linguagens aqui de que cada posição aqui vai ter de texto, né? E como você pode estruturar isso aqui de uma forma bem mais sábia. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu venha estruturar nesse arquivo, agora que você já pode ter uma bagagem melhor, né? Recomendar, assiste esses outros vídeos, depois volta nesse ponto aqui desse vídeo, que é o fechamento. Agora eu vou colocar em prática. Vamos fazer as devidas correções nessa bagunça aqui. Primeira coisa, esses elementos, tá? Essas porcarias aqui, esses arabescos, você pode utilizar? Pode. É utilizado em design mais profissional? Depende do caso, depende do estilo. Às vezes, quanto mais limpo, melhor, tá? Design a gente normalmente você suprime, tá? O objetivo. Primeiro você trata o objetivo, depois você faz o rebuscado. Então o objetivo aqui seria o quê? Tira essa porcaria, certo? Então vamos estruturar aqui uma espécie de grid. Como que eu estruturaria uma espécie de grid aqui nessa composição? Aqui para eu compor, né? Como foi eu que compus essa imagem, eu já havia estruturado aqui seguindo um padrão. Vou utilizar aqui o Photoshop. Vou pegar essa linha guia aqui. Para ativar ela, eu venho aqui um Window. Aliás, View Rulers, tá? Apertei Ctrl R. Quando eu clico e arrasto, eu consigo, ó, ela tem um imãzinho, eu cheguei no meio do meu documento, ela vai travar para mim, ó. Ela trava sozinha.
aqui no meio do meu documento para eu dividir ele. Então peguei o pincel aqui, vou clicar aqui embaixo, segurar o Shift, vou em linha reta lá para cima, clicar aqui, segurar o Shift, vou em linha reta para cá. Shift aqui, soltei, clica aqui, Shift aqui, soltei. Ctrl H, eu tiro essas linhas que eu demarquei. Agora eu dividi ela em 4 bloquinhos. Aí o que eu vou fazer? Se você desejar, você pode pegar a ferramenta da Pen Tool, definir que esse traço aqui vai ser fininho, né? Tô numa camada nova, né? Tô numa camada nova que eu vou chamar essa camada aqui de grid. Grid. Pegar a Pen Tool, clica um ponto aqui e outro lá no topo, no cantinho. Aí eu vou passar aqui de fora, não tem problema, vou clicar aqui no cantinho e outro lá no topo, no outro cantinho. Marquei ali. Botão direito, Stroke Path, Brush, ok. Pode ser com pincel também, delete 2 vezes. Agora eu dividi ela em mais pedaços. O que eu posso fazer? Eu posso duplicar isso aqui, Ctrl J, Ctrl T, e eu vou posicionar isso aqui nesse cantinho. Ctrl J, posiciona aqui, Ctrl J, posiciona aqui, Ctrl J. Para mover, aperta Ctrl T, tá? Ctrl T, posiciona aqui. Beleza, dividi ela aqui em vários blocos. Emendar isso aqui tudo de novo. Ctrl E para mesclar de cima para baixo. Ah, e se eu quiser dividir mais? Então aqui, Ctrl J, dupliquei ela de novo. Ctrl T, eu vou posicionar ela aqui menorzinha. Olha só, agora eu já tenho uma boa estrutura. Ctrl J, Ctrl T, posiciona aqui embaixo. Beleza, agora eu tenho uma grid completa. Ctrl E, Ctrl E. Ah, mas eu preciso ter estante rabisco. Como é que eu vou enxergar na estante rabisco? Calma, jovem. Isso aqui a gente dividiu em algumas partes, né? Algumas partes mais chamativas a sua imagem. Então, por aqui a gente tem a regra dos terços, a gente tem tudo. Vou diminuir aqui. Ó, basta eu diminuir a opacidade, agora fica melhor. Então, por exemplo, bem aqui, dividindo o meio dessa aqui de novo, ó, eu tenho um excelente ponto com uma margem de segurança ótima, onde eu posso até deixar, ó, criar uma nova camada aqui, estou marcando de vermelho. Essa linha aqui, que eu tenho marcado, é ótimo para um título, né? Para um título ficar como se fosse num bloco aqui. Vou utilizar um pincel quadradinho. Então, olha só. Daqui, por exemplo, dessa marcação até aqui, dicas, né? Você não é obrigado, você pode fazer maior, pode fazer menor. Mas seguindo essa linha, se a personagem fosse menor, eu poderia colocar aqui, por exemplo. Então, nessa linha aqui, ó, eu tenho uma ótima estrutura para colocar um título. Nessa linha aqui embaixo, em todo esse quadrado aqui que a gente marcou, vou aumentar a opacidade, você pode pegar dessas divisões também, ó. Tá vendo? Em todo esse quadrado aqui, esse bloco, vamos supor, fica ótimo para eu colocar, aqui em cima o nome do autor, né? Fica ótimo para eu colocar, por exemplo, o título do livro. Então, funciona muito bem. Então eu poderia colocar tudo embaixo, eu poderia colocar tudo em cima. Esse aqui eu poderia deixar vazio e eu posso colocar o nome do autor aqui embaixo, ó, no centro dessa outra linha, porque aqui eu consigo dividir essa aqui de novo. Aqui vai ser o meio dessa, ó, onde eu estou passando aqui agora. Então eu consigo dividir ela de novo. Então, por exemplo, eu conseguiria colocar um subtítulo, né, ou o nome do autor aqui alinhado com essa linha de baixo. E com esses limites aqui dessa marcação, ó, para o texto não passar desse ponto, para ficar alinhadinho, para ficar diagramado. Então, assim, são dicas, né? São dicas de várias formas que você pode fazer. Isso aqui é uma forma bem simplista para você criar uma grade onde você tem tudo, né? Todas as marcações possíveis para você fazer esses ajustes. Nesse vídeo aqui, eu deixo várias grids para download, tá? Já deixo pronto. Você pode pegar, baixar e já aplicar, joga no seu projeto. Só faz o ajuste utilizando o Ctrl T que eu mencionei, que você posiciona lá direitinho, já vai agilizar muito o seu trabalho. Você não precisa fazer essa grid aqui, ela já está pronta, certo? Então, por exemplo, eu dividindo isso, né? Vamos organizar esse arquivo. Vamos lá, então. Primeira coisa, vou tirar essa porcaria desses efeitos aqui que eu coloquei, essas sombrinhas, esses ajustes. Depois, vou colocar tudo a mesma fonte. Eu vou utilizar, por exemplo, a Garma, que é uma bem aplicada, né, bem tradicional assim para fantasia medieval, é muito utilizada, é uma fonte muito limpa, muito sóbria, com a legibilidade muito boa, tá? É uma fonte clássica assim, uma coringa, essa Garma. Existem várias outras, né? Então vou colocar tudo ela. Essa última aqui já tá, beleza. Vou diminuir isso aqui e vou tirar esse tanto de cor. Então vou deixar esse aqui branco. A opacidade disso, deixar quase transparente. Então vamos lá, esse vermelhinho aqui eu vou deletar. Então a gente tem os três
as 3 fontes, os 3 títulos separados. Primeiro, nome do autor. Eu vou querer ele aqui em cima, tá? Então eu vou deixar ele nessa linha e eu vou alinhar ele, por exemplo, com esse ponto aqui. Vou ampliar a opacidade aqui, ó. Com essa linha do X e essa outra linha do X aqui, ó. Tá? A gente dividiu aqui em vários pontos. Então eu vou alinhar o nome do autor mais próximo com essas linhas, certo? Ah, e se o meu nome for pequenininho? Não, em cada caso você vai alinhar diferente, né? Você poderia alinhar com essa linha menor aqui, que eu estou apresentando. Poderia alinhar somente aqui, né? Se o nome for grande, alinha aqui. Então você tem muitas opções. Você pode alinhar só aqui nesse ponto, um nome pequeno, com abreviatura. Então você fica livre para fazer da forma que você julgar melhor. Aqui você vai ter essa grid que vai te auxiliar demais nessa construção. Então vamos supor, o nome do autor ali em cima. Você pode deixar ele alinhado no meio assim também, ó. Também funciona. Entre, tá vendo? Também funciona. Você pode utilizar esse tipo de recurso, tá? Fazendo assim, ó, você pode alinhar embaixo. Alinhado embaixo funciona também. Eu vou deixar no meio. Beleza, o meu título agora. Meu título eu quero ele aqui, ó. Esses 2 As eu quero que eles peguem nessa divisão. E agora, o texto complementar, você pode colocar... Pode pôr ou não, tá? Fica opcional. Aqui eu vou colocar que às vezes fica legal para você utilizar numa capa algum texto complementar que convide o leitor a embarcar na história. Pessoal, aqui eu vou deixar no centro, dessa forma, e eu quero que meus 2 As, deixando alinhado no centro dessa linha aqui, ó. Você pode pôr acima, pode pôr abaixo. Como aqui eu estou usando um texto complementar, eu vou pôr acima. Se não tivesse esse texto complementar, ficaria legal eu colocar abaixo. Olha só, sem as linhas, sem as grids. E sem isso aqui, tá vendo? Então, dependendo, também fica legal colocar abaixo daquela linha. Ó, coloquei abaixo. Então, funciona muito bem também. Posso colocar aqui abaixo que fica bom. Beleza, tudo a mesma fonte. Ah, mas eu quero uma fonte mais fantasiosa. Eu quero trabalhar com fontes diferentes. Só essa aqui, tá? Do texto complementar, você pode deixar exatamente a mesma que a fonte do autor. Se você quiser dar uma diferença, deixa a fonte do autor tudo em maiúsculo, texto complementar a mesma. Aqui eu estou usando a Garon, por exemplo, você pode usar várias outras, né? Então aqui eu quero essa fonte diferenciada. Vou diminuir aqui o tamanho dela de novo, vou ativar a grid para ela reencaixar aqui. Beleza, suponhamos que esse aqui seja o meu título. Reposicione ela ali na grid. Supor que esse outro azinho aqui, eu quero fazer uma firula, quero fazer espelhando, posso fazer? Pode, contanto que não prejudique aí a leitura, sucesso, olha lá, tranquilo. Então o que a gente tem aqui? Eu não trabalhei com cor diferente, nada. Existem as cores coringas, tá? Preto e branco. Se você quiser inventar, se você quiser contrastar cores, esse vídeo aqui, tá? Olha esse vídeo aqui. Então, preto e branco resolve bem, observa. Não precisei colocar firula, não precisei colocar nenhum arabesco. E tá tudo muito legível. Se você quiser, você pode utilizar assim uma sombra projetada, sutil, tá? Faz isso aqui não, ó. Isso aqui fica muito estranho, fica muito amador, você acaba prejudicando. Deixa a distância mais perto. Deixa a opacidade mais baixa. Alguma coisa sutil. Só para escurecer um pouco mais aqui em volta. Assim, sutil, tá? Só para garantir. Aí você pode aplicar no texto complementar também, se você quiser. Aí nesse texto complementar, mais sutil ainda. Tira mais opacidade. Aí uma outra dica que eu recomendo, por exemplo, aqui embaixo no pé dela tem um elemento, né? Que às vezes está prejudicando. Aí você pode criar alguns recursos, por exemplo, ou criar uma nova camada. Vamos supor um gradiente de preto para o branco, de baixo para cima. Aí eu vou colocar aqui, vamos supor, só Darken, para pegar só o preto. Olha lá, mais escurão embaixo. Você vem aqui e tira a opacidade bastante. Só para ter uma base mais escura. Para ficar mais nítido ali o seu texto. Então assim, recursos mais profissionais. Olha só, você vendo pequeno, esse aqui de longe numa prateleira, você consegue identificar, você consegue ler, você consegue resolver isso aqui de uma forma muito prática, tá? Muito simples. Então são essas dicas aqui que eu recomendo para você, que vão te ajudar demais no seu design. E aí, por exemplo, vamos supor, eu quero porque quero jogar esse texto vermelho. Muito certo, fica mais ou menos. Então, para você ter isso aqui vermelho, recomendo que seja um pouco mais claro
E um vermelho talvez um pouco mais pro laranja, tá? Pode funcionar melhor. Olha só, um amarelo aqui, por exemplo, vai funcionar muito bem. Então tem as cores aí coringas, tá? Cor coringa. Existem regras, mas você pode quebrar elas de vez em quando, mas a cor que vai ser coringa normalmente é o preto e o branco, são os que resolvem melhor, tá? O vermelho em contraste com o preto não é tão bom. Às vezes o vermelho em contraste com o branco funciona muito melhor. Aqui um exemplo rápido, né? Então assim, você quer porque quer que a fonte seja vermelha? Quando você tem um fundo mais claro, o vermelho vai comportar melhor no branco, tá? Agora, se a sua capa for mais escura igual essa aqui, eu recomendo o branco mesmo, ou o amarelo, uma coisa assim que ele vai contrastar melhor com o fundo preto. Na dúvida, branco puro, simples, direto, objetivo, boa leiturabilidade, boa legibilidade, bom contraste. O branco e o preto sempre vai funcionar bem. Quer porque quer vermelho ou outra cor? Aí você vai ter que fazer os testes, vai depender de acordo com o fundo. Aí tem a questão do brilho, né? O brilho, exatamente qual a matiz vai ser, qual a saturação. Você tem que atentar esses detalhes que eu passo naquela aula lá. Então, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Lembra que, às vezes, menos é mais, tá? Menos funciona melhor. Quer colocar um arabesco ou uma coisa assim? Cuidado em elementos simples. Vamos supor que eu queira demais um elementozinho aqui. Vamos imaginar criar uma camada nova aqui, tudo separado. Fazer uma bolinha aqui, por exemplo. E um elemento gráficozinho. Um desenho sutil, né? Então, assim, recomendo a sutileza, cuidado nisso aí. E tudo tem que estar coerente com a sua proposta, certo? Ó, quer um elementozinho, um elemento gráficozinho diferente? Beleza. Depois, tá? Faz depois. Mas, assim, planeja, organiza. Você pode utilizar a grid, ver se está coerente. Se precisar subir alguma coisa, você sobe. Sempre observa os espaços, se tem mais ou menos a mesma distância daqui para cá e daqui para cá, né? Para ficar coerente. Do T até o topo. E disso aqui até a base da letra V, por exemplo, da letra E. Então você tem que ficar atento a essas questões aí de tipografia. Então valeu demais, brigadão, sucesso. Se tiver gostado, não esquece de deixar o joinha. Interessando em ser meu aluno, meu curso completo de edição de foto e fotomanipulação e o meu outro curso de pintura digital, o primeiro com 50 horas, o outro com mais de 55 horas de duração, estão aí na descrição. Também tem um pacote com os dois juntos que somam aí, passa de 100 horas de material e conteúdo para você. Tá tudo aí na descrição, te convido a conferir. Valeu demais, abração, sucesso.